Bom, pessoal, é uma investigação complexa, um caso incomum para a nossa... Um caso incomum para a nossa região, né? De uma gravidade que não se espera, né, prefeito? Chocou todo mundo aí. E como a investigação, como o fato em si é um fato anormal e chama atenção, a investigação do mesmo modo, ela é uma investigação diferenciada, complexa. Queria agradecer aí o entendimento de todos. Às vezes vocês questionam por que as informações são tão restritas, né, João, né, Amanda? Mas eu acredito que vocês conseguem perceber também que as pessoas que mais estão assistindo os senhores são as pessoas envolvidas com esses delitos. Então a gente tem que ser muito cauteloso com a informação. Veja que nós fomos buscar um cidadão de 18 anos lá em Pernambuco. Nós sabemos que ele era uma das pessoas que mais lia matéria sobre este fato, porque ele queria saber onde que ele ia, que hora que ele seria alcançado. Pois bem, a investigação está sendo concluída hoje, o inquérito está sendo remetido ao Poder Judiciário. Nós prendemos 5 pessoas no transcorrer da investigação, 3 delas diretamente envolvidas com o fato. Um seria o que a gente chama o que a doutrina chama, neste tipo de evento, de atirador-agressor. Agressor ativo, perdão. Antigamente era atirador, mas veja em Santa Catarina que ele entrou sem arma, sim com uma machadinha. Então o termo técnico é atirador-agressor. Então o atirador-agressor é um jovem, aqui a gente vai poupar nomes, vamos falar sobre idade, sobre passagem, sobre residência, podem ficar à vontade, mas nome nós não vamos falar. Então este jovem de 21 anos, morador de Rolândia, foi o agressor ativo que na manhã do dia 19 de junho entrou na escola em Cambé. Junto com ele, também de Rolândia, nós prendemos um outro jovem de 21 anos, amigo deste atirador agressor. Por que ele foi preso já no mesmo dia, segunda-feira, pela Polícia Civil? Porque de forma bem contundente, ele se mostra envolvido com auxílio material no delito, vendendo a capa que é uma beca na realidade, que é um símbolo para a prática deste delito, haja vista que foi usada em Columbaia. Além disso, ele trabalhou durante um certo período instigando, entrando na mente do atirador agressor, exatamente para que ele não perdesse a moral e o foco e pudesse praticar este ato. O outro jovem de 18 anos, morador da cidade de Gravatá, em Pernambuco, ele é por nós considerado o autor intelectual deste ataque. Ele, junto com o atirador agressor, foi o responsável durante muito tempo, desde segunda quinzena de 2021, segunda quinzena de dezembro de 2021, planejarem, arquitetarem, escreverem, trocarem mensagens, equipamentos para a prática deste ato. Então esses são os 3 envolvidos diretamente com o crime, que 2 foram indiciados, obviamente, porque o atirador agressor suicidou-se no dia seguinte numa unidade do DEPEN. Os outros 2 presos temporariamente, prisão temporária decretada pela comarca de Cambé, foram os responsáveis pela venda da arma e munições. Eles estão em uma investigação à parte. Por quê? Porque nós, até este momento, temos apurado que eles não tinham ciência do ataque. Uma venda de arma de fogo, como vocês sabem, no submundo do crime, é muito fácil. A pessoa comercializou a arma de fogo e as munições ao agressor ainda em abril deste ano. Então os vendedores não tinham consciência de que aquilo seria usado em um ataque em Cambé. O outro vendedor da machadinha, nós identificamos, a arma foi vendida aqui no comércio de Londrina, porém a machadinha é um produto lícito, assim como se compra uma faca. Este vendedor, identificamos, foi ouvido no inquérito, foi ouvido como testemunha. Os outros, no entanto, foram presos porque eles praticaram um ato ilícito, que é o comércio ilegal de arma de fogo, quando eles venderam.
Pois bem, essas 5 pessoas, hoje restando 4, os 4 estão presos, o 5º suicidou no dia seguinte à sua prisão. Este jovem, o atirador agressor, de 21 anos, ele estudou no colégio Helena Collodi, do 2º ao 7º ano. Durante o tempo em que ele estudou, ele saiu da escola em 2014. Em 2014 ele tinha 12 anos. Nas palavras dele, ele sofria bullying na escola dos alunos maiores, os alunos de 15 e 16 anos. Então veja que passado esses 9 anos, esse bullying praticado naquela época, segundo ele, deixou nele um trauma e então, há 4 anos, ele passou a arquitetar este ataque à escola Helena Collodi aos alunos de 15 e 16 anos. Na mente dele, era uma vingança pelo que ele sofrera no passado, ali do 2º ao 7º ano. Então, por 4 anos, a cabeça dele arquitetou o que fazer. Em 2021, ele conheceu este rapaz de Gravatá e, a partir dali, ele passou a dedicar-se de forma mais incisiva na execução do seu plano. Então ele passou a trabalhar, a estudar sobre a fabricação de bombas. O ideal dele seria usar um artefato explosivo para desviar o foco da polícia enquanto ele praticava um atentado. Ele chegou a produzir uma bomba de fabricação caseira, no entanto, devido ao preço e ao baixo resultado alcançado com a deflagração dessa bomba, ele não investiu mais neste plano. Ele já havia arquitetado este plano em três outras oportunidades. Ele havia marcado para fazer este atentado. Inclusive, no último 20 de abril, a data de Columbine, que vocês acompanharam aí, o quão foi tumultuado aquela época, o nosso trabalho de todos nós aí, ele queria praticar o ato naquele dia. Todavia, em virtude das ações tomadas pelas forças de segurança pública, aí vocês viram, Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Civil, visitando todas as escolas, ele foi dissuadido da sua ideia por medo de não dar certo o plano. Ele tinha em mente entrar na escola Helena Collodi e executar os alunos de 15 ou 16 anos, que eram as pessoas das quais ele queria se vingar. Ele esteve no colégio Helena Collodi no mês de maio, a gente sabe o dia e a hora. Ele entrou para fazer um levantamento do local. Ele já conhecia bem o colégio, porém há 9 anos ele não ia lá. Então ele foi no colégio com o mesmo pretexto de entrar de buscar um currículo, buscar o seu histórico para fazer um currículo, e ali ele fez o mesmo percurso, entrou no banheiro, fez a análise do que ele poderia fazer. Feito este levantamento, no dia 10 de junho, ou seja, 9 dias antes do ataque, ele adquiriu a machadinha, ele comprou a beca do amigo, recebeu ali por isso um outro item de presente. Ele já tinha a arma de fogo e as munições, ele já havia testado esta arma de fogo e as munições. A arma, inclusive, em um dos testes deu um problema, o mesmo problema que viria a dar no dia da execução. Ele buscou o vendedor, porém, no mundo do crime, falou: vai, ema, cada um dos seus problemas. Você comprou e pagou isso aí, isso é problema teu. Mesmo assim, ele resolveu executar o delito no dia 19. Para isso, no dia 17, ele se reuniu com mais alguns amigos no ginásio de esporte de Rolândia. Ali estavam o colega de 21 anos dele, que viria a ser preso junto com ele na segunda-feira. Ali tinha mais 2 adolescentes que estavam junto com eles e que inclusive auxiliaram nas filmagens. Ele estava com a mesma mochila, a machadinha, a beca, o coturno e a roupa que ele iria usar no dia 19.
ele deu ciência aos amigos que ia executar este delito. Aquele colega que viria a ser preso na segunda-feira sabia que o ataque ia ser feito na segunda-feira. Os outros, tanto é que os outros foram ouvidos como testemunhas. Esse adolescente que eu estou me referindo é aquele que no dia a gente fala que ele foi conduzido à delegacia, e foi ouvido e liberado. E liberado por quê? Porque o doutor Paulo, que preside a investigação, ele entendeu que aquele cidadão ali, não, muito embora ele gravou o vídeo, ele não era partícipe do ataque, porque o jovem já tinha feito vários outros vídeos, o jovem matador, falando que ia matar. A mente dele era praticar esse tipo de atentado. Então, imagine que qualquer um dos senhores filma uma pessoa que diz que vai matar o outro daqui a 90 dias. Não há crime neste delito até então. Algumas redes até comunicaram que o adolescente ficou preso, apreendido, na delegacia. A população de Rolândia revoltou-se contra ele, contra a família. Isso traz um transtorno enorme. Por isso, o trato na informação. Do mesmo modo, o menino que está preso lá em Gravatá, o advogado entrou em contato conosco ontem, informando que a população está revoltada contra a família dele. Por isso, a cautela nesse tipo de divulgação. Mas então, naquele sábado, estes jovens, os dois que viriam ser presos na segunda-feira, e mais os dois que foram ouvidos e liberados na delegacia, fizeram as imagens, e o jovem agressor já deixou certo que iria praticar o fato na segunda-feira. Na segunda-feira ele escolheu este dia porque o pai dele estaria fora, numa viagem. Ele sabia que o pai estaria fora, ele demonstrou um certo temor ali à presença do pai, porque nas palavras dele, ele acreditava que o pai pudesse tirar essa ideia dele da cabeça. Ele fala, inclusive, que quando o pai foi sair, acredita que o pai notou um certo nervosismo dele. Na hora marcada, ele chamou um táxi em Rolândia. O táxi trouxe ele para a cena do crime. Ele entrou no colégio às 9h12, já com a roupa que ele ia executar o crime, uma blusa cobrindo ali a munição que ele trazia consigo. Conversou na secretaria por alguns segundos, isso bem definido nos autos. Conversou na secretaria por alguns segundos e seguiu o corredor da escola, direcionando-se ao banheiro, onde ele já havia feito o levantamento e sabia que ali ele teria uma privacidade para ele terminar de equipar-se. Ali ele municiou os revólveres, municiou o revólver, foi só um, municiou o revólver e ele permaneceu 4 minutos dentro deste banheiro. Por que 4 minutos? Além dele se preparar materialmente ali com o armamento, ele postou nas redes sociais, não sei se vocês tiveram acesso aí, antes da gente derrubar o Facebook dele, ele postou nas redes sociais um documento feito a 2 mãos com o cidadão que a gente alcançou em Pernambuco, em que ele faz um documento que ele chama de manifesto. Ali ele conta a motivação do delito, a ira dele contra os jovens que praticaram o bullying contra ele. Ele também fala sobre a revolta contra o Estado é opressor. Ele conta as passagens dele, o treinamento que ele fez no tiro. Ele queria, com esse intento, que o ato bárbaro que ele fosse praticar ali chegasse como uma forma de protesto contra tudo isso. Então ele passou esses 4 minutos no banheiro, saiu do banheiro, era um momento do recreio das crianças de 11, 12, dos jovens ali de 11, 12 anos. Ele declaradamente, está nos autos, ele informa que aquele não era o alvo dele, por isso ele passou indiferente a estes jovens e foi ao pátio, onde ali ele encontrou as 2 vítimas que viriam a ser fatais, a jovem de 17 anos e o namorado dela de 16 anos. Terminado de executar isso lá no colégio, ele se voltou para outras salas onde ele queria atingir mais pessoas,
Naquele momento, o colégio já havia, os alunos já haviam tentado se proteger ali na sala, ele teve dificuldade de acessar este local, e a arma apresentou uma pane. Não uma pane de picotar, de não disparar a arma, mas de não municiar, o que de certa forma travou a mente dele, porque ele não tinha um plano B para o plano A dele. E o plano A era atingir o maior número de pessoas maiores de 15 anos, 15, 16 anos, e depois suicidar-se ou ser morto pela polícia. Por isso que quando o plano dele não pôde ser bem executado, ele deu uma travada, colocou a arma em cima da mesa do ping-pong. A testemunha, que vocês já devem ter conversado com ela, que estava trabalhando, né, tem um comércio bem próximo ali ao colégio, ouviu os tiros, entrou, ele entendeu que era a polícia, e naquele momento o atirador agressor se entregou. A polícia militar chega segundos depois da testemunha do civil que entrou no colégio, e fez a prisão dele. A investigação na segunda-feira, com o agressor preso, ele foi conduzido à delegacia para a investigação pela equipe do Dr. Paulo, e ele conta de uma forma muito lúcida, consciente e concatenada estes fatos. Tudo que foi perguntado a ele pela Polícia Civil, né, porque no momento tinha muitos policiais, é natural que todo mundo queira extrair da pessoa presa a realidade sobre os fatos. A expertise do Dr. Paulo com a equipe dele trabalhou de forma que, no momento em que ele se sentiu seguro, né, é difícil trabalhar com esse tipo de pessoa, porque na cabeça dele, ele era um terrorista. Como você vai ameaçar uma pessoa que ela vai apanhar se ela quer morrer? Então é complicado essa situação. Mas no interrogatório dele, durante o tempo que ele foi trabalhado pela equipe do Dr. Paulo, ele conta de forma muito concatenada o que aconteceu com ele. Rapidamente nós alcançamos este colega dele de 21 anos em Rolândia, prendemos ele também em flagrante. Os dois foram levados ao DEPEN, onde no dia seguinte o atirador agressor tentou o suicídio. Além no colégio foram deflagrados 16 tiros e foram apreendidos diversos objetos, como a arma, a machadinha, a capa, a mochila, os livros. Ele tinha livros, ele levou esse material para esse material ser visto e encontrado. Ele queria, porque no plano dele ele ia suicidar-se. Foram apreendidos também outros objetos, né, que ele usa para a comunicação dele. Isso na segunda-feira. Na quinta-feira, nós já estávamos com o mandado de prisão preventiva do jovem de 18 anos de Pernambuco. Na casa dele também foram apreendidos materiais relacionados à comunicação destes jovens. Como eu disse para os senhores, é uma investigação complexa. Esse material que está apreendido na polícia de Pernambuco vai ser traslado de lá. Vai um policial nosso de avião para lá, para buscar este material, para que nós possamos aprofundar ainda mais a investigação, não com relação a este fato de Cambé, que está solucionado. Porém, vocês têm acompanhado aí as emissoras. Ontem mesmo houve uma prisão de gente que se comunica via Discord, né, o aplicativo, a plataforma de conversas, em que a pessoa pode transmitir vídeo online, mensagens. Então o Discord é a bola da vez. Ele é usado é muito usado por comunidades que participam de jogos. E vocês têm acompanhado, ontem foram presos 2 jovens de alta periculosidade ali, acho que, se não me engano, de 15 e 17 anos, que inclusive estão alcançados aqui, não nesta investigação, mas no material compartilhado que nós recebemos. O Discord, este aplicativo, pessoas com essa mente voltada à prática de atos
de crueldade, eles criam comunidades e ali eles conversam e compartilham crueldades. Então, este jovem de Pernambuco, por exemplo, era detentor de um destes grupos. À medida em que a pessoa pratica uma maldade, ela recebe ou um bônus monetário em dinheiro ou um ganho hierárquico dentro deste grupo. Então, se a pessoa mata um animal, se ela induz alguém a automutilar-se, se ela mata uma outra pessoa, se ela faz um ato deste como de Cambé, ali ela ganha o top, ela passa a ser administrador desse grupo ou ganha dinheiro. Aqui é importante ressaltar que para nós, para a equipe do Dr. Paulo, a equipe de investigação que trabalhou a fundo, viu, prefeito? Nós estamos, como foi dito aqui, a gente vai para Curitiba agora participar de uma reunião no Palácio para discutir este assunto, e a gente está levando algumas propostas, umas que a gente reputa muito importante, a questão do bullying na escola. O bullying, vejam esse caso emblemático, o jovem saiu de lá com 12 anos, isso ficou marcado lá na mente dele. Então a relação bullying-ataque é muito próxima, muito embora a gente não perceba, assim como os pais normalmente não percebem o mundo em que o filho está inserido na internet. Isso aqui não é utopia não, gente. O jovem de 12, 13, 14 anos que está na formação do psicológico dele ainda, ele é a pessoa mais vulnerável para este tipo de ação. E nas nossas investigações, obviamente, este menino, esse jovem que praticou o ato de Cambé, os jovens que praticaram o ato de Cambé, eles se conversam com outras pessoas dentro dessa comunidade. Então a investigação, à medida em que nós formos alcançando e identificando essas pessoas, essas informações vão ser compartilhadas às forças de segurança pertinentes, aí, seja do Estado, seja das outras cidades, para que nós alcancemos essas pessoas, porque é um submundo que impressiona a maldade, a crueldade e a forma como eles pensam, idealizam e cometem essas maldades. Teve um dado que eu esqueci, mas a gente vai falando com o tempo. Deixa o Dr. Paulo responder as perguntas de vocês um pouco. Doutor, eu queria que o senhor falasse por quais crimes eles foram indiciados, os 3, né, quer dizer, 2 que estavam diretamente envolvidos, e depois os que venderam a arma. Os 2 primeiros foram autuados em flagrante pelas práticas de 2 crimes de homicídio qualificado, pela torpeza, né, pelo meio que dificultou a defesa das vítimas. O terceiro, que foi preso em Gravatá também pelos mesmos crimes, e as outras 2 pessoas que estão presas temporariamente estão sendo investigadas pelo comércio ilegal de arma de fogo. Como foi dito pelo Dr. Ribeiro, até esse momento não foi verificada a ligação dessas 2 pessoas diretamente com os ataques, porém existe um ato ilícito anterior. E eles não tinham conhecimento desse planejamento, não estavam em conluio com essas 3 pessoas, em princípio, para a prática desses atos. Então são 2 pessoas que teriam vendido as armas. São arma e munição, né? No termo genérico da lei, mas seria a arma de fogo que foi utilizada e as munições. E ficou claro onde o atirador conheceu o rapaz de Pernambuco? Foi nas redes sociais? Nas redes sociais. O que nós podemos dizer com relação a essa situação é que há 4 anos ele vinha com a ideia fixa de cometer esse atentado em razão, segundo ele, em entrevista, né, do trabalho policial, pela causa bullying. Ele fala muito da causa bullying, ele queria ser reconhecido como a pessoa que cometeu o massacre em função desse combate ao bullying. Algo interessante, complementando o que foi dito pelo Dr. Ribeiro, é que quando ele entra no colégio, ele se depara com crianças e adolescentes, crianças de 11, 12 anos de idade, e ali ele não teve o interesse de cometer a execução do fato. E o que deu para perceber é o seguinte, que ele teve um momento empático naquela situação, porque era com essa idade que ele sofreu bullying. Então ele não teve interesse de matar as crianças e os adolescentes da cidade. Porém, quando ele se deparou com os adolescentes de idade maior, seja de 15, 16, 17 anos, ele encontrou os seus alvos, que na cabeça dele era daquela maneira.
Então, quando ele foi questionado a respeito do porquê desses alvos, desses adolescentes, ele disse que o menino, porque o menino era um menino maior, e era meninos dessa idade, dessa compleição física que cometiam bullying contra ele, e com relação às meninas, ele disse que as meninas à época tiravam sarro quando ele sofria os atos de bullying. Ele informou, quando foi questionado quais seriam esses atos, segundo ele informou, né? Na época ele seria obrigado a comer lixo, disse que os meninos jogavam ele no lixo, disse que judiavam, que batiam nele. Então essa seria a motivação para que ele começasse a planejar esse atentado. Com relação ao terceiro sujeito ativo de Pernambuco, segundo foi informado por ele no início, na segunda quinzena do mês de dezembro do ano de 2021 ele começou a manter contato com essa pessoa. Através das redes sociais, por vários aplicativos, e não só o Discord é uma, né, que está bastante em evidência, mas pelas outras redes sociais também, como Instagram, Facebook, WhatsApp, enfim, eles se comunicaram. Nessa situação nós conseguimos também evidência que já nessa época, pouco tempo depois, mas em época anterior ao fato, agora não tão recente, esse segundo sujeito ativo de Rolândia também teve contato e foi apresentado a esse terceiro sujeito ativo de Pernambuco. Então nós podemos verificar que havia realmente essa célula. Outra coisa que nós podemos verificar, em razão dessa situação, desse mundo paralelo das redes sociais, é que a criança ou adolescente que parece frágil na escola, que sofre os atos de bullying, eles se reúnem e formam comunidades realmente grandes e que se fortalecem dentro dessas redes sociais. Isso a gente pode verificar. Então, a rapidez das informações, a rapidez da troca de mensagens, a rapidez para se aprender a cometer atos, esse manifesto mesmo que foi publicado por ele, nós podemos perceber ali que é algo extremamente organizado, extremamente lúcido, é algo preparado. Então, através das redes sociais, esse contato se mantém de maneira muito fácil, né? Eu já visto um conluio de um menino de Rolândia, interior do Paraná, com um menino de Gravatá, interior de Pernambuco. Doutor, eu queria que você falasse, desculpa, rapidinho, em relação ao menino de Pernambuco, vocês apontam ele como o mentor, ele é um incentivador, algo nesse sentido, e também esse amigo dele de Rolândia, quais são as participações? Tem peso diferente no crime ou não, doutor? Principalmente falando no inquérito, enfim. Bom, no inquérito policial, em princípio, os três são considerados sujeitos ativos. O que nós temos são as diferentes condutas. Então, nós temos o executor do ato, o executor dos disparos, o rapaz de Rolândia. O que a gente pode verificar seria uma participação nos atos como uma espécie de instigação. Segundo o próprio executor disse, ele teria sido instigado. A situação da beca, o que nós podemos verificar ali na situação, que seria como se fosse um rito de passagem para o cometimento do ato. A beca, ela simboliza, como já dito, né, o massacre em Columbine. E pelas nossas investigações de alimentos que nós podemos coletar ali, é que essa beca ela foi passada para o cometimento do ato, para a formalidade desse ato que já vinha sendo planejado. Esse segundo sujeito ativo, ele não teve o ato de execução, mas ele teve o ato sim de instigação, o que é tão grave quanto, né? O de Pernambuco, ele já foi o ano passado investigado e respondeu pela prática deste mesmo ato, que era participação em atentado à escola. Ele foi, a investigação concluiu que ele praticou os atos infracionais de terrorismo e pedofilia. Então ele é deste meio. E outra coisa que chama atenção, a complexidade desta investigação, ela advém muito pelo conhecimento técnico destes jovens. Eles sabem as artimanhas, eles trocam de nomes e apelidos como a gente troca de roupa, exatamente para dificultar o alcance. Nós temos as ferramentas, mas é um jogo de gato e rato. Eles têm conhecimento, têm know-how para acessar um computador de Pernambuco e o IP está lá em Santa Catarina. Então é complexo, mas nós temos as ferramentas para identificá-los. Duas situações, perdão, doutor
Só complementar a questão que você tinha perguntado com relação ao rapaz de Pernambuco. Ele tinha total conhecimento do fato, ele é um autor intelectual da situação, né? Nós temos aí a informação de que ele vem planejando o ataque, inclusive tem a informação de que poderia haver um ataque paralelo por parte dele que não foi executado, mas que poderia ter sido feito ao mesmo momento. Então ele não teve o ato de execução, mas ele tem todo o domínio do fato. E ele sabia a escola, tudo certinho, todos os detalhes. Sabia tudo. Tinha todo o domínio do fato. Doutor, duas situações até. Você falou sobre autor intelectual. A gente pode dizer que esse cara de Pernambuco foi quem deu a ideia para o atirador de 21 anos, ou o atirador de 21 anos já o abordou com a ideia do ataque? E uma segunda questão da machadinha. Por que ele levou e não utilizou depois que a arma não funcionou? A questão do autor, do executor, ele mesmo confirmou que ele já tinha a ideia, ele queria fazer, porém, ele buscou outras pessoas que compactuavam do mesmo gosto perverso por morte, por massacre, por serial killers, por pessoas que gostam de matar animais, e encontrou nas redes sociais. E esse menino de Pernambuco é uma dessas pessoas com quem ele mantinha contato. Com relação à machadinha, o que nós conseguimos perceber foi o seguinte: ele levou a machadinha, porém ele foi preparado para efetuar os disparos de arma de fogo. No momento em que a arma falhou e que ele não conseguiu mais colocar as munições para efetuar os disparos de arma de fogo, aparentemente ele não soube o que fazer, ele se perdeu na própria ação. Então ele deixou a arma de lado quando então entrou o civil no colégio, que se identificou como policial, e ali mesmo isso aí provocou a rendição dele. Então ele não teve a capacidade de planejamento da continuidade. Talvez ele não acreditasse nessa situação da paralisação, né, dos disparos de arma de fogo por causa do defeito da arma. Então ele meio que travou realmente ali na situação. A machadinha seria mais para encontrar os elementos ali quando ele fosse pego? Pode ser, e ao mesmo tempo pode ser que ele tivesse conseguido seu intento de efetuar todos os disparos e posteriormente continuar as agressões com a machadinha. Mas o que verificou foi realmente que ele travou a arma de fogo, como ela parou de funcionar, ele travou no seu próprio ato. Ela tem um simbolismo, né? Porque recentemente tivemos esse mesmo ato. E é importante ressaltar também que ele mesmo destacou e a gente constatou aqui a chegada rápida da polícia militar. Ele fala que surpreendeu para ele chamada via botão no pânico, que é uma ferramenta que o Estado tem. O aplicativo foi acionado por um servidor da escola. A polícia militar chegou 55 segundos depois da entrada da testemunha no local. Este fato, aliado ao momento dele em que o revólver falhou, que ele travou, ele não soube o que fazer. Porque nós perguntamos para ele: ora, se você queria suicidar-se ou ser morto pela polícia, quando a polícia chegou, bastava você levantar o seu revólver policial. Mas aí a resposta dele: pois é o quê? Ele não soube o que fazer naquele momento, porque com a falha do revólver, ele não conseguiu alcançar o intento dele, que era atingir as pessoas. E não poderia se matar também. Então o plano dele ruiu. A polícia chegou rapidamente, acionada pelo botão do pânico, e a ação dos alunos maiores que se trancaram na sala de aula. Ele chegou a tentar entrar nessa porta, porém a porta estava trancada. E qual que era o potencial destrutivo desse assassino? Quanto que ele tinha de munição? Não podemos... quanto que ele tinha de munição, nós aprendemos 59 munições na cena do crime. Ele tinha arma de fogo, as munições foram apreendidas os jet loaders, né, que são os carregadores rápidos, né, que os jet loaders estavam com essas munições. Na cena do crime nós encontramos, o que depõe em razão dessa versão, é que além das munições que foram disparadas, né, dos estórios que foram encontrados, havia munições intactas. Então isso demonstra que ele tentava carregar, tentava fechar o tambor da arma de fogo para fazer o disparo, não conseguia, ele desmuniciava e tentava de novo. Então isso demonstrou... Deflagrados. 16 deflagrantes. 59 é o todo, incluindo as deflagradas. Sim. A gente tem um horário, assim, quando o horário que ele entrou, o horário que a polícia chegou? Tem. 9 e 12. 9 e 12,
entrou. A polícia militar demorou menos que 3 minutos para chegar na cena do crime. O fato começou às 9h12. Vou ter que fazer a conta aqui porque existe um delay de 18 minutos na câmera de segurança com o real. A câmera de segurança estava adiantada. O fato começou pelas contas aqui. Vou fazer as contas aqui pelo horário da câmera. Depois a gente traduz. Aqui estava... O atirador chega na escola às 9h30 e saiu preso às 9h44. Então 14 minutos foi o tempo do evento crítico, de chegada até a saída dele dominado da escola. O primeiro tiro foi disparado às 9h37, menos 18 minutos. O senhor que é um exímio. Dia de humanas. 9h19, ele efetuou o primeiro disparo. 9h19. Então ele entrou no colégio que horas? 9h12. Porque daí ele foi ao banheiro. Ele permaneceu um tempinho na secretaria, ele foi ao banheiro. Do banheiro ao pátio ele ainda demora 50 e poucos segundos para efetuar os primeiros disparos. Então ele foi preso antes das 9h30, 9h26 ali mais ou menos, que foi 14 minutos. 9h44 menos 18. Aham. 9h26. Às 9h26 ele já estava sob a tutela do Estado, nas mãos da Polícia Militar. O Dr. Paulo falou sobre, usou a expressão célula, né? 3 envolvidos, um mentor intelectual, um atirador, se puder explicar melhor a questão desse terceiro envolvido também. Mas eu queria perguntar, nessa investigação, o Hugo vai ser fruto da continuidade da investigação, né? Qual o envolvimento desse mentor intelectual com algo que pode estar acima dele, relacionado a ele? Tem essa questão das redes sociais, mas se a investigação também entrou em alguma questão, como foi estudado no Tomembai, outras motivações também, de ordem ideológica, o que avançou nessa questão do mentor intelectual e até onde isso pode ir? Tá. O que nós podemos passar de informação referente a essa parte da investigação é que todos eles alegam a mesma situação, ou seja, o bullying. Todos eles alegam ser vítimas de bullying. Outra coisa que fica bastante claro, né, na investigação, é a questão da perversidade com que eles tratam todo tipo de situação. Então eles falam muito em morte, eles falam muito em ataque, eles falam muito em suicídio, eles falam muito em psicopatia, falam em serial killers, buscam essas pessoas desses ataques como símbolos, como heróis, possuem ideologias que seriam referentes à morte, enfim, inclusive a certos preconceitos, há questão de pedofilia envolvida nisso aí. Então é um submundo bastante criminoso, infracional e perverso. Além dessa situação, foi mencionada também a situação da Deep Web, não só desses aplicativos que todos podem ter o acesso. Eles falam da questão do acesso à Deep Web. Com relação ainda ao terceiro sujeito ativo que foi preso no estado de Pernambuco, eles conversam por bastante tempo, planejando, como foi dito, o ataque. O executor aqui de Rolândia, que foi o executor na cidade de Cambé, dizendo do seu intento criminoso nesse colégio específico em razão do bullying, e eles vão tratando a questão de produção de artefatos explosivos, vão tratando da questão de compra de munição, de compra de arma de fogo, de como eles vão agir. O que nós percebemos é que eles buscam muitas informações referente a como se esquivar da segurança pública, da segurança policial, o que fazer no momento de abordagem, como que eles têm que se preparar para toda essa situação, a roupa que tem que utilizar, quais são os equipamentos que eles precisam utilizar.
os meios que eles têm que utilizar, então, por exemplo, a arma de fogo, se você não tiver arma de fogo, tiver uma corda, como fazer, se você tiver uma machadinha, como fazer, uma arma branca, como fazer. Então eles se preparam, a gente nota que eles vivem nesse mundo paralelo, virtual da internet, eles vivem especificamente para isso. É interessante como nós vemos que são duas situações realmente paralelas, porque o executor, ele tinha uma vida ali em Rolândia aparentemente normal, ele estudou, ele trabalhava com o pai no campo, ele fazia trabalho agrícola com o pai dele e paralelamente ele tinha essa outra vida. Seriam, em princípio, como se nós fôssemos olhar duas pessoas, uma na vida real e a outra na vida virtual. E o outro jovem que foi preso, né, ele teve contato com esse mentor intelectual? Nós tivemos, que tipo de contato? nós tivemos a informação que sim, que no começo, essa segunda pessoa de Rolândia teria tido contato com esse autor intelectual do estado de Pernambuco, e que inclusive seria para eles entrarem nesses aplicativos de perversidade.